quais são os principais ensinamentos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu quero ensinar para você que o resumo, tudo que você precisa saber sobre esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, resumidamente, mastigado aqui para você. Você nem precisa ler o livro para entender a essência dele, que eu vou te mostrar tudo aqui agora. Muito prazer, eu sou Lucas Ribeiro, sou psicanalista, sou professional coach e sou especialista em programação neurolinguística. E o intuito aqui é trazer conhecimento que agrega na sua vida para a sua gestão emocional, inteligência emocional e desenvolvimento humano, para você ter sucesso nos relacionamentos e na vida profissional. Eu quero trazer essa resenha aqui desse livro O Homem Mais Rico da Babilônia, porque foi um livro que me ajudou muito a entender a parte financeira. São ensinamentos assim que ajudam muito no dia a dia a gente entender o conceito do dinheiro de uma forma lúdica e fácil de entender os conceitos. Então eu quero te mostrar aqui uma resenha, um resumo, que só de você ter esse conhecimento, aprender, você vai ter a essência do livro. Então a primeira coisa que eu quero falar, que é muito importante ressaltar, é que o livro ele usa essa linguagem de metáfora, né? Ele usa a metáfora como forma de linguagem, histórias, né? E insere dentro das histórias os aprendizados, exatamente porque as histórias, metáforas, ajudam muito a entender os conceitos, né? A humanidade aprendeu através de metáforas, parábolas, né? História. E por que isso é importante? Porque a história tem um poder, falando aqui um pouco de comportamento humano, a história, as metáforas têm poder de penetrar a parte racional, né? Parte analítica e acessar a parte inconsciente. Ou seja, ela junta a parte racional com a emocional. E o aprendizado é muito maior, porque você automaticamente se insere dentro da história e passa a trazer para a sua vida aqueles ensinamentos. Então, é muito importante entender esse conceito para entender como que o livro é eficaz nesse sentido. Como que esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, conseguiu fazer de forma assim excepcional, trazer ensinamentos que é muito importante sobre finanças, né? Trazer de uma forma lúdica. Então, é fantástico nesse sentido. E aí, claro, o livro narra o personagem, né, na antiga Babilônia, exatamente fazendo essa exploração daquele ambiente ali em termos de finanças e trazendo esse conceito que é daquela época, fazendo com que o leitor, né, tenha esse conceito na mente dele. E a primeira coisa que a gente vê aqui também, um ponto que eu queria falar, é como o dinheiro ele é atemporal. Aliás, não só isso, como o dinheiro ele é um conceito. Por isso que eu quis trazer esse livro aqui, essa resenha, porque eu li e vi o quanto o dinheiro é comportamental, ele é emocional, é comportamental, porque as lições que a gente vê aqui, a gente vê que ela é atemporal, aplica-se num tempo antigo como aplica-se no tempo de hoje também. Então não precisa a gente falar só do tempo de agora para poder ensinar esse princípio, porque o dinheiro tem a ver com comportamento, tem a ver com uma espécie de energia do próprio dinheiro, né, daquilo que ele representa. Então, por isso que o livro consegue ter eficácia, porque ele, como o dinheiro é um conceito que pode ser aplicado a qualquer época, a gente consegue extrair esses ensinamentos para aplicar no momento presente. E o primeiro conceito que já começa assim que eu quero destacar, dos que eu acho importante destacar para você ter uma ideia do livro, é o desejo do personagem ali, do personagem principal. Ele passou a desejar o ouro, ele passou a desejar a riqueza, né? A riqueza ali representada pelo ouro, ou seja, mais uma vez, é um conceito de riqueza, ele é atemporal. Naquele ambiente era ouro, era moedas de ouro, né? E ele passou a desejar, ele quis ter mais do que aquilo que ele tinha. Então, o primeiro conceito era esse. E é o primeiro conceito para nós. Desejar algo mais. A gente visualiza alguma coisa. A gente passa a desejar. E aí, claro, é preciso começar uma jornada. Aí vem aquelas perguntas. O que fazer para eu conseguir esse dinheiro, né? Como alcançar esse dinheiro? Porque o personagem era um cara comum, mas ele passou a desejar. A primeira coisa é o desejo que ele tinha de ter uma vida melhorada. E aí, ele pensa, eu tenho que conseguir alguém. Quem que eu vou procurar para conseguir dinheiro? Tem que procurar uma pessoa que tem dinheiro, que tem muito dinheiro, uma pessoa rica, né? E é onde ele começa essa jornada, ele vai atrás de uma pessoa que tenha esse dinheiro, que tenha essa condição de ensiná-lo como conseguir, a fórmula de como conseguir o dinheiro. E aí ele começa a jornada desse protagonista para chegar, para alcançar, para descobrir como alcançar essa riqueza. E aí esse grande mestre começa a ensinar, dar as lições, né? Começa
a introduzir ali o que ele precisava aprender. E tem um primeiro ensinamento que já me chama a atenção aqui, que é um fundamento muito importante, que é sobre o fato de economizar. É a primeira coisa que ele ensina, entre algumas coisas que ele fala, mas é a primeira coisa que ele ensina sobre a importância de economizar. E aí tem uma frase que me chama a atenção, que fundamenta muito essa parte do economizar. Ele fala que cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Olha que interessante, conceito interessantíssimo. Olha como é que é atemporal isso. O poder de você guardar uma parte do seu dinheiro, que pode ser para uma poupança, pode ser para um investimento, ou seja, que você guardou, que você sempre guarda. Esse dinheiro pode ser depois um escravo, alguém que vai trabalhar para você. Ou seja, é um valor que vai servir para servir você. Então já começa com esse ato de disciplina. Ele também compara essa moeda de ouro que é economizada como um filho, que é um filho que ali é apto, né, para levantar outros fundos para você. É realmente como se fosse como se você espalhasse os seus recursos e colocasse ele para trabalhar para você, que fossem fontes que depois voltassem para você de alguma forma. E aí ele sugere então economizar ou guardar 10% de tudo que você ganha. E o mais interessante disso aqui, esse primeiro ponto, é que 10% é igual para qualquer pessoa. Se a pessoa ganha 1.000, ou se ganha 1 milhão, ou se ganha 100 milhões. 10% é sempre proporcional ao que a pessoa ganha. Se a pessoa ganhar, sei lá, 100 reais, 100 euros ou 100 dólares, que seja, 10% para ela é igual a uma outra pessoa que ganha muito mais. Custa a mesma quantidade. Então, é realmente um ato de disciplina você guardar, economizar, poupar, se disciplinar, se forçar, né, a preservar esse pilar da economia. Então, a pessoa deveria economizar 10% e viver né, com os 90%. Ajustar a sua vida em 90%, para que futuramente esses 10% sendo acumulado ao longo dos meses, dos anos, possa trabalhar para ele como um exército. Olha que interessante. Esse dinheiro, aos poucos, né, como pequenos soldados, como pequenos escravos, aos poucos iam acabar se tornando um grande exército que depois trabalharia para ele. Então, viver com 90% e economizar e juntar aí, guardar 10%. E depois uma segunda lição é sobre controlar os seus gastos. Porque, vamos lá, já economizou 10% para que trabalhe para você depois, mas você tem agora 90%. Dentro desses 90%, ainda é possível cometer muitos erros, gastar, esbanjar, não é? Ainda são 90% ainda. É praticamente a maior parte do dinheiro. Então, o que fazer agora? Como gastar esse dinheiro, né? O que fazer com esse restante? Será que agora é só gastar isso, tá tudo certo? E aí ele passa a dar esse segundo ensinamento, controlar os seus gastos. Ele começa a estabelecer essa questão de despesas que são necessárias e as que não são necessárias. Ele fala que as despesas que a gente fala que precisa, que é necessário, sempre vai começar a crescer. Se a gente deixar, ela sempre vai crescer, a gente sempre precisa gastar mais. E aí ele quer ensinar técnicas, né, estratégias e ensinamentos para você controlar isso. E aí ele fala para reservar ou ter uma segunda reserva, que é a despesa de imprevisto. Ou seja, ela é um dinheiro que fica ali para quando acontecer alguma coisa, algum acidente, imprevistos, você ter ali uma reserva para você não ser pego desprevenido. E isso para quê? Para você não mexer naqueles 10%. Porque você imagina, se você gasta 90% e aparece um imprevisto, você tem que mexer naqueles 10%. Então ele já manda guardar mais uma quantidade para ser esse segundo nível de segurança. O 10% vai ser para o futuro. É um dinheiro que vai trabalhar para você depois. Essa outra quantidade é para emergências momentâneas, mensais, ou seja, trimestrais. Então ele estabelece então mais esta reserva. E aí ele continua com a próxima lição, que é multiplique os seus rendimentos. E ele vai e fala assim, um conceito interessante, que a riqueza de alguém não é pelo que ela tem necessariamente, ou que ela conseguiu juntar, né? Só isso. Mas também pelos lucros que esse dinheiro pode produzir. Ou seja, desse dinheiro que eu tenho parado, que a pessoa tem junto, o quanto desse dinheiro pode multiplicar e render também outro dinheiro. Aí que vem o princípio de multiplicar, de multiplicar o rendimento. Então, ele ensina que é necessário usar parte desse dinheiro para produzir outros rendimentos. E aí vem a lição, ou vem a provocação. Como fazer com que parte do seu dinheiro possa produzir outros rendimentos, possa se multiplicar mais? Um tipo de negócio, comprar e vender, emprestando, algum investimento na bolsa. Como fazer isso?
Então, ele ensina que isso deve ser feito para que o dinheiro possa se multiplicar ainda mais. E o próximo ensinamento é para proteger o seu tesouro contra a perda. E aí, ele fala da preocupação que tem que se ter em investir o dinheiro em lugares, em negócios, né, que sejam seguros. Ter essa preocupação com a segurança do dinheiro. Porque, às vezes, tão fácil quanto ganhar é perder. O mais fácil ainda é perder do que ganhar. Então, essa preocupação de onde está colocando ali os ovos, né, nas cestas, isso é importantíssimo. Saber filtrar propostas, saber filtrar negócios, produtos que vai ser comprado, ativos que vai ser comprado, é tão importante quanto ganhar o dinheiro. E aí, nesse sentido, ele incentiva a procurar conselhos de pessoas com conhecimento que saibam desses investimentos que são seguros para se investir, onde o dinheiro vai estar ali seguro. E aqui o próximo ponto, a próxima lição, é sobre fazer com que o lar se torne um investimento lucrativo. E aqui é interessante que o livro incentiva mais para a compra de um imóvel, né, do que para o aluguel. Aqui ele mostra que possivelmente, se a pessoa tiver uma organização financeira e investir na compra de um imóvel, talvez seja melhor do que um aluguel. Só que é claro, se a gente trazer esse conceito para agora, nos nossos dias atuais, isso tem que ser muito bem pesquisado, porque tem muitas análises, né, que as pessoas fazem, de que o aluguel acaba compensando mais, principalmente para quem investe, para quem tem negócios, para quem empreende. Por quê? Porque muitas das vezes o valor que se paga do aluguel hoje em dia, a porcentagem é menor do que o trabalho que se tem para financiar, dar uma entrada, talvez até a prestação, talvez fique até do mesmo valor que um aluguel. E eu sei que isso aqui é polêmico, mas, por exemplo, aí a conta que eu normalmente faço para esse tipo de assunto, né, é se a pessoa tem o dinheiro. Imagine que a pessoa vai dar uma entrada no apartamento de, sei lá, 30 mil e vai pagar uma prestação que, digamos que seja lá ou o valor do aluguel ou um pouco mais baixo. Se a pessoa é uma pessoa que empreende, que tem um negócio, que tem um business, se ele pegar esses 20 mil, ele precisa ver se esses 20 mil rende mais investindo em negócios do que os juros de uma casa, entende? Porque o fato é, a conta que as pessoas fazem é que, por exemplo, se você paga, sei lá, R$1.000 de aluguel, por exemplo, esses R$1.000 dá uma porcentagem muito menor, né, no final, do que o custo aqui total do financiamento de uma casa e da prestação que você vai pagar. Então, se você pega esse dinheiro e investe no negócio, a quantidade que ele vai dobrar aqui é muito maior do que se você pegar esse dinheiro e deixar parado, né, digamos assim, na entrada de um imóvel, entende? Então, essa conta que precisa ser feita. Por exemplo, se a pessoa, a cada R$10.000 que ela investe, volta para ela 30, 40 mil, dependendo do tipo de negócio, sei lá, se a pessoa compra um carro, imóvel, sei lá, qualquer coisa para poder vender, se esse retorno for um retorno maior do que o desconto que ela tem aqui dos juros, com o passar do tempo, ela vai ganhar mais empreendendo. Aí aquela lógica do investimento, dos ensinamentos, ela vai ganhar mais empreendendo do que comprando um imóvel, sabe? Então, essa conta tem que ser feita. Por isso que muitos economistas hoje fazem essas contas e, em alguns casos, acaba colocando o aluguel como mais rentável. Só que aqui o conceito do livro, ele fala o contrário. Então, cada um deve pesar. Isso aqui é uma lição que realmente deve se encaixar em cada realidade. Então, tem que botar os números, né? Botar os números e o prazo, não é? Para tipo de realidade. Por exemplo, esse mesmo exemplo que eu dei aqui não vale para pessoa que trabalha assalariado, por exemplo, onde ela não tem um multiplicador, um fator multiplicador do dinheiro dela, não é? A não ser que ela tenha um rendimento, um investimento que renda mais do que os juros que ela está pagando na casa própria, entende? É essa conta que tem que ser feita. Então, esse princípio aqui tem que ser meio que adaptado para cada realidade. Mas o conceito é válido, ó. A máxima do conceito é válida. Façam do lar um investimento lucrativo. Então, pensem no número, como que o investimento do lar pode ser lucrativo, como fazer a melhor conta possível. Aí cada um deve fazer os seus cálculos. E aí a próxima lição é assegurar uma renda para o futuro. E aí começa a falar um pouco de aposentadoria, né, nos nossos dias atuais, que é garantir com que o futuro lá na frente, depois de não tiver mais numa idade produtiva, ter um recurso que sirva para esse momento. E aí o conceito é muito sobre juros compostos, ou seja, em que eu posso investir que ao longo dos anos
anos vai ser aumentado esse patrimônio e lá na frente vai chegar uma hora que vai se pagar sozinho. Esse é o conceito que ele ensina. E aí fala muito sobre compra de terra, compra de imóveis, que é muito coisa daquela época, né? E nos dias atuais a gente vê qual é essa moeda que, né? Qual que é esse rendimento, esse ativo que é seguro para durar até quando a pessoa estiver na velhice e que possa ser comprado, né, aos poucos até chegar lá. Ou seja, uma aposentadoria mesmo. E aí um outro conceito é aumentar a capacidade de ganhar. E aí ele traz um ensinamento que é interessante. Quanto mais conhecimento, mais aumenta-se a capacidade de ganhar. E aqui entra muita coisa. Livros, informações, networking. Ou seja, o que eu posso aprender, aonde eu posso ir, com quem que eu posso me juntar para que eu possa cada vez mais poder ganhar mais dinheiro. Porque se é sobre ganhar dinheiro, eu preciso ampliar essa capacidade, né? E quanto mais eu abrir a possibilidades, maior vai aumentando a probabilidade de conseguir mais dinheiro. Então, onde eu posso ir, quem que eu posso conhecer? Ele ensina também que os negócios vão mudando ao longo dos anos. Como se ganhar dinheiro muda. Muda a moeda, muda o produto, muda o local. Ou seja, é expandir, é ir atrás, é ir crescendo junto com o ambiente para se aperfeiçoar. Ou seja, não ficar parado. E aí umas dicas para fechar aqui que ele vai dando e para poder caminhando para o final, que são dicas, alguns conceitos, alguns hacks interessantes, que são pagar suas dívidas com pontualidade e não adquirir nada que não possa pagar. Olha que interessante, são dicas atemporais, não é verdade? Outra, cuidar bem da sua família, fazer um testamento, ou seja, preparar, né, para a posteridade, preparar o legado, né, para que tudo isso, a sua riqueza, conte a sua história depois. E ele fala também sobre ajudar o próximo, ou seja, essa importância de contribuir para a vida das pessoas, ter empatia, somar, multiplicar esse dinheiro na vida das outras pessoas. E só outro ponto que eu queria falar também, para não estender muito, é sobre as 5 leis do ouro que ele ensina. E mais uma vez ele fala de poupar, da importância de poupar. Que o primeiro é que o ouro vem numa quantidade crescente e de bom grado para um homem que separa 10% dos seus rendimentos. Outra lição é que ele fala que o ouro trabalha diligentemente, ou seja, de maneira constante para o homem prudente. A terceira é que o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso. Mais uma vez falando sobre a importância de ter cautela, de ter segurança. A quarta lei aí fala que o ouro foge das pessoas que procuram negócio que elas não estão familiarizadas com o negócio. E a quinta lei aqui é que o ouro escapa do homem que tenta forçar ganhos impossíveis. Vê se isso não aplica para os dias de hoje. Pessoa que quer ganhar muito dinheiro ao mesmo tempo e o ouro, tá correndo dela, porque é como se fosse uma força, uma lei que quando ela é quebrada dá errado. O ouro vai fugir, a riqueza vai fugir dessa pessoa. Não existe ganhos rápidos. Enfim, são muitos ensinamentos. Realmente, se você quer aprofundar mais, tem muitas lições no livro, elas são exploradas, né, com muito mais detalhes. Mas essas são as principais lições que o livro traz, os principais ensinamentos. Então, passe a aplicar, passe a mudar o seu comportamento, a sua mentalidade sobre o dinheiro, que tem muito a ver com comportamento, com gestão emocional e com toda essa energia que envolve o dinheiro, a gestão do dinheiro. Legal? Então, se você quer conhecer melhor, se inscreva aqui no canal, curta. Vou deixar um link aqui embaixo para você seguir no Instagram, conhecer as nossas soluções aí. E é sempre um prazer ter você aqui por perto. Até já!